Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Antes de eu falar da palavra, eu queria contar uma coisa para vocês, né? Que muitas vezes a gente julga as pessoas pelo lugar que ela vem. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, ó, vou dar um exemplo. Vocês conhecem aí, eu acho que vocês devem conhecer, se não todos os bairros aí de Florianópolis, mas eu acho que vocês conhecem a maioria deles, né? E um deles é bem famoso aí, que é o Monte Cristo. Alguém conhece aí o Monte Cristo? Conhece? É, eu vi ele aí, eu falei, graças a Deus que ele tá aí, que eu ia falar do Monte Cristo, o representante do Monte Cristo tá ali. Mas olha, quando se fala do Monte Cristo, responda sinceramente, o que vem na primeira coisa na mente de vocês assim? Favela. Isso, favela. Não pode falar mais favela, Dani, tem que falar comunidade, tá? Que mais que passa na cabeça de vocês? Pobreza, tra- tráfico de droga. Eu tava vendo aqui uma matéria de um tempo atrás que ele era o segundo bairro mais violento de Florianópolis. Se não me engano, morria cerca de 2 ou 3 pessoas por mês lá. E eu acho que ainda é pouco isso. Esse estudo foi um pouco foi um pouco bonzinho, né? Porque ali tem, igual o Nivaldo falou, ele tem muito tráfico, né? Tem muito bandido, essas coisas, e ali domina esse bairro aí de Florianópolis. Eu estou falando do bairro de Florianópolis porque a maioria participante do nosso culto é daí. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse bairro que eu citei, já vem as coisas pressupostas na nossa cabeça. Olha, será que alguma coisa boa pode vir desse bairro? Por exemplo, outro exemplo, quando se fala, olha, eu trouxe aqui, o Gabriel, eu comprei aqui uns produtos da China e uns produtos do Paraguai. O que você vai falar para mim? É falso. é falso. Por quê? Pelo lugar, a gente já julga o produto que veio daquele lugar. Por quê? Pela fama que tem aquele lugar, não é verdade? Então, aqui tem o texto que nós vamos ler, ele faz um discípulo de Jesus, ele faz uma pergunta assim, ó: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí é o que nós vamos ver nesse texto aí. Abra suas Bíblias em João, no capítulo 1, a partir do versículo 43. E aí, se vocês quiserem, pode desligar o áudio de vocês aí, ficar à vontade. O Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Vamos ler lá o que o texto diz pra gente aí. Todo mundo achou? Ele diz assim, ó: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que interessante esse episódio aqui. Ele segue logo após o chamamento dos primeiros discípulos, que até diz aí no versículo 44, que é André e Pedro, quando Jesus chamou eles, né, para seguirem pelo testemunho dado por João, o Batista, né? Lá, se você voltar um pouquinho aí, no versículo 40 desse mesmo capítulo, vai dizer, ó, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E Jesus provavelmente
estava passando ali em Betsaida, que era uma cidade da Galileia, quando encontrou André e Pedro. Mas no dia seguinte, como diz o versículo 43, quando diz aí, ó, no dia imediato resolveu Jesus partir para Galileia. Então ele resolveu ali no outro dia partir para Galileia. E aí, durante esse trajeto, ele encontra esse terceiro apóstolo aí, que é o Filipe. Provavelmente era daquela cidade ali também de Betsaida, porque diz aí, ó, era Filipe de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, a partir do momento que ele chama Filipe e Filipe o segue, nós começamos agora essa narrativa que é contada pelo apóstolo João nesse evangelho aí. E nós vamos ver, eu queria que você observasse comigo aí na sua Bíblia, por isso que eu gosto sempre de pedir que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta, para você acompanhar aí comigo. E no versículo 45, vai falar do testemunho que Filipe deu, né, para Natanael. E a primeira coisa que ele fala ali, ó, olha comigo aí o versículo 45. Ele diz para Natanael assim, ó, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Então, o que Filipe tá falando aqui? Olha, tudo, o Natanael, Jesus, o Jesus o Nazareno, filho de José, nós achamos aquilo que o Moisés escreveu na lei, é aquilo que os profetas profetizaram a respeito desse tal Messias, eu achei ele. Vamos lá comigo. Vamos lá. Olha, e o testemunho de Filipe, ele está de acordo com os outros testemunhos. O que eu quero que você entenda aqui é a importância do testemunho na vida do cristão. Olha para você ver, volta de novo um pouquinho aí, ó, no versículo 41. Versículo 41 vai dizer aí que o testemunho de André. Olha só o que o André ele fala aí, ó. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, o testemunho de Filipe estava de acordo com o testemunho de André, que ele disse, ó, nós achamos o Messias, falou para Simão, o Pedro. E que está de acordo também, ó, o qual seguiu a Jesus por ter ouvido o testemunho de João Batista, no versículo 35 também. 35, 36 e o 40. Então, esses discípulos, eles seguiram a Jesus pelo testemunho que João Batista deu a respeito de Jesus, o qual foi enviado para preparar o caminho para o Cristo, né? Enviado por Deus para ser testemunha e testificar do Cristo, como está escrito nesse texto famoso, que eu sei que o Nivaldo gosta muito dele, até há poucos dias atrás leu esse texto aí, que é o prólogo, a introdução desse evangelho de João. Olha o versículo 6 aí do capítulo 1, diz assim, ó, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Versículo 32 ao 34 vai dizer pra gente assim, ó, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e não conhecia. Olha, João não conhecia ele. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha só, o testemunho de João, que foi enviado exatamente para isso, para dar testemunho. O que é testemunho? Para comprovar, né? Para testificar, para falar que é verdade. Esse é o Filho de Deus. E isso influenciou e até hoje influencia. Nós somos frutos desse testemunho de João Batista. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque mostra a importância de nós darmos testemunhos de Cristo. Olha o tamanho que é hoje a cristandade. O que virou o cristianismo no mundo? Isso tudo surgiu por causa de um testemunho. E olha só que interessante que ainda nesse versículo 45, quando ele fala para Natanael ali, né, de quem o Moisés escreveu na lei, de quem os profetas se
referiram, ele completa dizendo assim, ó, Jesus, o Nazareno, filho de José. Isso era uma maneira de identificar uma pessoa no século I ali na Palestina, né? Primeiro você falava o nome da pessoa, depois o nome da cidade dessa pessoa e depois o nome do pai dessa pessoa. É como, por exemplo, fosse assim, ó, olha, eu conheci a Daniela, lá de Florianópolis, filha do Nivaldo. Não tem muita gente hoje, lá do interior principalmente, que fala assim, é o Nivaldo, filho da Bela, lá de Paulo Lopes. Na verdade, o Nivaldo é um paulo lopense falso, né? Que é de Alvorada, viu, Nivaldo? Que eu sei. Né, Désia? Mas tudo bem, é conhecido como de Paulo Lopes, né? De Paulo Lopes, Alvorada é muito violento. É verdade. E era assim que se conhecia uma pessoa. Eu só queria fazer uma observação aqui, que logo em seguida o Natanael, ele pergunta assim, ó, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? E essa observação é o seguinte, Jesus, ele não era de Nazaré. Ele foi criado lá. Mas se nós cristãos, investigar um pouquinhozinho, fazer um esforço para investigar, a gente sabe que Jesus ele nasceu em Belém, na Judéia. Ele não nasceu em Nazaré. Então, os discípulos não tinham esse conhecimento de onde Jesus era. Eles sabiam onde ele foi criado, onde a família de Jesus morava. Não sabia de onde ele vinha. É igual você, Nivaldo. Por isso que eu citei o seu exemplo. Jesus ele nasceu na Judéia e não em Nazaré. Por que o Natanael ele vai falar então de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? A introdução que eu trouxe para vocês é exatamente para chegar aqui nesse primeiro assunto nosso. Porque a cidade de Nazaré, é a cidade onde Jesus ele foi criado, onde ele conviveu ali com a família dele, era conhecida como uma cidade insignificante. Naquela época, essa cidade ela tinha cerca de 1.000 habitantes, 1.000 e pouquinho habitantes. Para você ter uma ideia, hoje, essa cidade de Nazaré, ela tem 72 mil habitantes, continua pequena. Então imagina naquela época, era uma cidade que não tinha importância nenhuma. Existia uma rivalidade ali em Israel, principalmente a Judéia e a Galileia. O pessoal da Judéia, eles tinham um certo preconceito com o pessoal da Galileia. Então você imagina, o pessoal da Galileia não tinha significância nenhuma. Então você imagina o pessoal de Nazaré. Quem está falando aqui é Natanael, que era um galileu, de Caná da Galileia, falando com um certo preconceito de Nazaré, uma cidade que não significava nada. Então por isso ele vai e diz, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa? E a resposta de Filipe que é interessante, que ele diz assim, ó, vem e vê. Ou seja, ele está falando assim, olha, vem e vê você mesmo. Julgue você mesmo se pode vir alguma coisa boa ou não. Ou seja, Nazaré podia ser tudo aquilo que Natanael pensava que era. Mas tinha uma exceção. E que exceção, né? Eles encontrariam. É como eu falo para vocês. Olha, o Monte Cristo pode ser tudo o que vocês pensam que é. Mas existe lá dentro exceção. Os produtos que vêm do Paraguai ou da China podem ser tudo o que vocês pensam que é. Mas sempre tem as exceções. E nesse caso aqui, a pergunta que Natanael faz para Filipe, se de Nazaré podia vir alguma coisa boa, essa pergunta caiu como uma luva. Porque que coisa boa veio de Nazaré? Então a primeira lição que nós podemos tirar aqui é a seguinte. Olha a importância de que um testemunho tem. Olha a importância desse testemunho que, primeiro, surgiu com João Batista. Primeiro, surgiu lá no Antigo Testamento, foi escrito por Moisés. Moisés escreveu a respeito desse que veio de Nazaré. Os profetas falaram a respeito desse que veio de Nazaré. Agora João, o enviado de Deus para preparar o caminho para o Messias, deu o testemunho dele. E disse que ele testificou, ele viu que ele era o Cristo. Nisso ele convenceu um discípulo que estava junto com ele, na verdade 2, mas a Bíblia diz que um deles, o André, ele foi e contou para o Pedro. Aí Pedro e André foi e testemunhou para Filipe. Filipe, André e Pedro veio e contaram para Natanael.
E agora nós vamos ver logo em seguida a vida de Natanael sendo transformada por ser apresentado a Cristo. Então eu pergunto para você, que testemunho que você tem dado de Cristo para as pessoas? As pessoas conhecem a Cristo por olhar para você e ver que testemunho que esse rapaz dá de Cristo? Não só com palavras, mas como a sua vida pode testemunhar sobre Cristo. Como a sua vida apresenta Cristo às pessoas. E a segunda coisa que nós aprendemos, o perigo do julgamento preconceituoso. Será que de Nazaré podia vir alguma coisa boa? Será que de qualquer lugar desses em que nós julgamos com um certo preconceito, e isso acontece com todo mundo, que nós julgamos não ter alguém bom ali naquele lugar, será que de lá pode sair alguma coisa boa? Então eu digo que em todas essas coisas ruins, né, a gente julga como ruins, sempre há uma exceção. Sempre há uma exceção. Seguindo aí para a gente já ir encaminhando para o final, é interessante agora que a palavra de Deus aí no versículo 47 vai mostrar o encontro de Natanael com Jesus e a afirmação que Jesus faz a respeito de Natanael. Olha só, lê comigo aí, acompanha, versículo 47. Diz assim, ó: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Isso aqui é claramente que Jesus está fazendo um contraste com o nosso patriarca Jacó. E eu vou mostrar para vocês aí o contraste que ele está fazendo. Que inicialmente, vocês sabem que o nome Jacó ele significava o que segura o calcanhar. Isso está lá em Gênesis no capítulo 25, versículo 26. E depois que ele teve aquele episódio com Esaú, né, que ele roubou a bênção de primogenitura de Esaú, isso está lá no Gênesis 27, 36, ele passou a significar enganador. O próprio Esaú fala para ele, olha, por isso que ele chama Jacó, porque ele me enganou. E aí o nome de Jacó passa a significar enganador. E quando ele teve um encontro com Deus, lá no capítulo 32 de Gênesis, que Deus mudou o caráter dele, o nome dele também foi mudado para Israel, que significa o quê? Príncipe com Deus, ou príncipe de Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam é o contraste que o próprio Jesus está fazendo aqui. Quando ele chama Natanael de verdadeiro israelita, não é só de nascimento, não só porque ele nasceu em Israel, mas alguém digno desse nome. Ou seja, alguém que possui o espírito, a piedade, a integridade de um homem realmente judeu. Sabe? Olha assim, é a mesma coisa que eu olhasse para vocês e falasse assim, olha, vocês são verdadeiros catarinenses. Porque eu olho para vocês e vejo, vocês são catarinenses. Não tem jeito, não tem engano nisso aí. Não tem como enganar, não tem falsidade. Eu olho para vocês e sei que vocês são catarinenses. Era o que Jesus está falando ali, ó. Um homem que realmente teme a Deus, que obedece à sua lei, que busca a Deus, um verdadeiro israelita, não como Jacó, enganador, que posteriormente o nome dele foi mudado para Israel, mas antes ele era enganador, o que segurava o calcanhar, o que trapaceia, era isso, o que possuía falsidade, nele tinha engano, mas em Natanael Jesus fala, você é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano, não tem hipocrisia, não tem falsidade. Um judeu sem disfarce, sem engano. Não que ele não tinha pecado, não é isso que ele está falando, mas que era sem disfarce, sem engano nenhum. Ele era um verdadeiro israelita, né? Um homem que buscava a Deus verdadeiramente. E isso é tão verdade que se você for ver no versículo 48 aí, a pergunta que Natanael ele faz para Jesus, comprova que realmente Jesus ele estava certo. Mas é uma surpresa para Natanael até. Olha o versículo 48, diz assim, ó, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Olha só o que ele pergunta para Jesus, Senhor Jesus, isso aí é verdade, mas de onde que você me conhece? Eu nunca te vi, nunca falei com você, você nunca falou comigo, nunca me viu, de onde que você me conhece? Então ele estava falando para Jesus assim, olha, o que você está falando é verdade, mas de onde que você me conhece? E olha a resposta sobrenatural que Jesus dá para ele
ele diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, no versículo 48, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Essa resposta sobrenatural de Jesus faz Natanael confessá-lo como mestre, como Senhor e Salvador enviado por Deus. O versículo 49 deixa isso muito claro, né? Quando Natanael exclama ali, ele fala lá, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, aquele conhecimento sobrenatural que Jesus demonstrou com Natanael, dizendo, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E ali a figueira representa, né, onde os israelitas ali, eles paravam para meditar na palavra de Deus, louvar, adorar a Deus ali, tiravam um tempo, era debaixo da figueira que eles ficavam. Então o Jesus está falando para ele, olha, quando você estava embaixo da figueira eu te vi, antes mesmo de Filipe te chamar. E esse conhecimento sobrenatural de Jesus faz com que Natanael visse que ele realmente era filho de Deus. Que ele realmente tinha algo diferente. E olha que legal, nós já estamos indo para o final, o versículo 50, né, Jesus ele vai falar sobre as coisas maiores aí que eles verão, e ele diz assim, ó, ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Aí Jesus está falando, olha, porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, isso é uma coisa extraordinária para você? E por causa disso você creu que eu sou o Filho de Deus? E ele diz assim, ó, pois maiores coisas do que esta verás. Você vai ver coisas muito maiores do que essa, Natanael. Jesus está dizendo a Natanael que porque ele viu o conhecimento sobrenatural de Jesus, ele creu. Mas ele diz a Natanael que veria coisas maiores ainda do que aquilo que ele tinha acabado de ver. E que coisas maiores são essas? O que eles veriam que era maior do que aquilo que foi sobrenatural? O conhecimento de Deus. E é interessante, ó, que Jesus, no versículo 51, ele não se dirige mais só a Natanael. Ele se dirige a todos os discípulos que estavam ao redor dele. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte, ó, em verdade vos digo. Essa é uma expressão que você só vai encontrar em João. Em verdade, que significa uma afirmação de certeza. O que Jesus ia falar a partir de agora era certeza. Podia confiar, porque isso era verdade. O que Jesus estava falando era literalmente amém e amém, que era o que significava em verdade. Então a primeira coisa que ele falou, olha, o que eu vou dizer para vocês agora, pode confiar, porque é certeza que vocês vão ver. E o que vocês vão ver? Ele continua dizendo assim, ó, vereis o céu aberto. Primeira coisa, eu vos digo que vereis o céu aberto. Essa expressão, o que significa essa expressão, Bernardo? Ver o céu aberto? É que os discípulos, a partir de agora, eles veriam as coisas de Deus, as coisas divinas. Não só mais as coisas terrenas, não só mais as coisas que esse mundo pode nos mostrar, não só mais as coisas que os nossos olhos podem ver, mas eles veriam coisas que Deus, o próprio Deus, mostraria para eles. Visões de coisas espirituais, coisas divinas. E ele continua dizendo no versículo 51 que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isso aqui é uma coisa extraordinária, meus irmãos. Eu espero que você esteja prestando atenção aí, porque isso aqui é muito interessante. O que Jesus está dizendo agora, nesse finalzinho aí, é que ele é o cumprimento do sonho de Jacó. Eu não sei se vocês lembram que sonho é esse, mas eu vou refrescar a mente de vocês. Se você quiser abrir, Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 11, vai dizer qual foi esse sonho que Jacó teve. E eu queria que você acompanhasse comigo aí. Gênesis, capítulo 28, no versículo 11. E aí, quando vocês acharem, me dá um positivo aí. Diz assim, acompanha aí comigo. Gênesis 28, 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro
e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, olha aí, atenção, e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha só, Jesus acaba de dizer para os discípulos ali, ó, e vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu sou a escada que Jacó viu. Eu sou o mediador, aqueles que vocês estavam esperando. Eu sou essa escada. O que significa essa escada? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o acesso do homem ao Pai. Ele é essa escada. Ele é o nosso acesso. Ele é o nosso mediador. Então Jesus estava dizendo que ele cumpria o sonho que Jacó teve. Ele era aquela escada do sonho de Jacó. E é por essa escada, pelo Senhor Jesus, que agora vocês possuem acesso ao Pai. E essa expressão, eu sou, que acompanha muito as palavras de Jesus aqui nesse livro, e você vai ver que ele emprega pelo menos em sete metáforas nesse livro aí. Ele vai falar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus está dizendo que ele é o Messias prometido. Ele é. E olha só que interessante, e eu também queria que você abrisse comigo para a gente já fechar. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Vocês vão se lembrar dessa passagem aí, que é Moisés quando está falando com Deus manifestado ali naquela sarça ardente, né? Dá uma conferida comigo aí. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Diz assim, ó: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direis? Olha o que o Senhor Deus responde. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, o mesmo Deus que se manifestou a Moisés, o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que os profetas se referiram, era o mesmo Deus que estava agora encarnado na frente daqueles discípulos. Esse mesmo Deus que era antes é o mesmo Deus que estava agora em carne e osso, presente na frente daqueles discípulos ali. Você pode entender a grandeza que é isso? O próprio Deus se manifestar em carne, em corpo humano, e vir até nós. E isso é tão legal que quando você vê, ele não precisa abrir, não. Mas quando você olha aqui pro prólogo que João escreveu, que é o capítulo 1, do 1 ao 18, você vê ali no versículo 1 que ele diz, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Já no versículo 14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o 18 fecha dizendo assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Senhor Jesus, o próprio Deus, ele estava na frente daqueles discípulos ali. E o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, ele é o mediador entre Deus e os homens. Uma coisa eu posso dizer para vocês, meus irmãos: encontrar Cristo é bom demais, mas a gente não deve guardar para nós mesmos. A gente deve compartilhar essa coisa boa que veio de Nazaré, né? Essa exceção extraordinária que veio de uma cidade insignificante, como diz Natanael ali, mas ele habitou entre nós. E ele pode salvar, ele pode libertar, ele pode ser essa exceção na vida das pessoas, né? E como eu perguntei antes para vocês, como é que Jesus tem sido testemunhado na sua vida? Ou para você isso pouco importa? Como você apresenta esse Jesus, esse Cristo para o mundo? Como é que Cristo é visto no teu corpo?
Como é que Cristo é visto nas tuas palavras? Como é que Cristo é visto nas tuas atitudes? Como Cristo é visto na sua vida? Como Ele é testemunhado através da tua vida? Como o próprio Jesus, quando Ele estava sendo elevado ao céu, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Ele disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa testemunhar esse Jesus na tua vida. Se você recebeu, como ele disse aqui, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Se você possui o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, você precisa testemunhar de Cristo. E se você não testemunha de Cristo, cuidado. Cuidado. Porque o Espírito Santo pode não estar dentro de você. Mas se você tem, testemunhe esse Cristo na tua vida. Não precisa ser em palavra, mas testemunha Ele na tua vida, nas tuas práticas, nas tuas atitudes. Segunda coisa, esse elogio que ele faz para Natanael, eis um verdadeiro israelita, quando ele fala, né? Mas eu digo para vocês assim, eis um verdadeiro cristão em quem não há falsidade. Olha só, se você encontrasse com Jesus agora, face a face, você seria elogiado ou você seria repreendido? O que ele diria para você? Eis um verdadeiro cristão em quem não há dolo, em quem não há engano, falsidade. Ou ele te repreenderia? Esse é Jacó, um enganador. Queria que você pensasse a respeito disso. E a última coisa que eu queria dizer é, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? João, ele disse pra gente, como eu li aqui no 14 e no 18, que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E ninguém jamais viu a Deus. Mas foi o próprio Cristo, o Deus unigênito, que o revelou. Ele veio ao mundo e Deus se fez carne e ele habitou entre nós. E por meio dele nós temos visto o Pai. Ele é a escada do sonho de Jacó. Por ele os anjos sobem e descem. Esses anjos, eles são para nos servir. Por meio dele, é por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai. É por meio dele que nós vemos o próprio Deus. Ele é o único mediador entre os homens e o Pai. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração e pensasse sobre isso. Como Senhor Jesus, como Cristo tem sido testemunhado através da sua vida. Que Deus abençoe vocês. E se eu já puder orar, eu quero orar. E aí depois vai o Nivaldo ficar à vontade aí. Pode ser? Então feche seus olhos por um momento aí e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, aprendermos mais um pouquinho, Senhor, da tua palavra. Senhor Jesus, e desde já eu quero te pedir, hoje, Senhor, com o coração contrito, quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdoa, Senhor Jesus, as minhas falhas, as minhas iniquidades, tudo que eu tenho feito que não tem agradado a ti, Senhor. Senhor Jesus, pois eu preciso, Senhor, no meu corpo, Pai, testemunhar e testificar de ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por vir a esse mundo, por se fazer carne, Senhor, por se fazer humano como nós, Senhor Jesus, para nos dar o pleno acesso ao Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela cruz. Obrigado pelo Senhor, Pai, ter se sacrificado por amor a nós. Senhor Jesus, a nossa esperança está em ti, Senhor. Esperamos, Senhor Jesus, no teu retorno, Senhor, na tua volta, Senhor. Essa é a esperança que nós temos, Senhor. Essa é a nossa viva esperança, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias da nossa vida. Que o teu Espírito Santo aqueça, Pai. Queime, Senhor, no nosso coração, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, fique conosco, abençoe o restinho da nossa noite e que essa palavra fique gravada no nosso coração. Amém.